Meu nome é José Carlos. O que eu vou contar aconteceu há mais ou menos 20 anos, numa pequena cidade chamada Cachoeira de Minas, em Minas Gerais. Sou caminhoneiro e sempre fui cético em relação a histórias sobrenaturais, mas aqueles 3 dias naquela fazenda mudaram minha vida. Era fim de tarde quando eu cheguei à fazenda do seu Antônio, um senhor robusto de cabelos grisalhos e sotaque carregado, para entregar um trator. Ele me recebeu com um sorriso largo e, após tratar da entrega, me fez uma proposta inesperada. Seu Celestino, o caseiro, e outros trabalhadores precisavam de ajuda para consertar o telhado de um celeiro, e ele me ofereceu uma boa remuneração para ficar e auxiliá-los. Aceitei a proposta, afinal, um dinheiro extra nunca é demais. Após uma janta farta na companhia dos trabalhadores do seu Antônio, nos reunimos na sala da casa grande para descansar e conversar. Foi quando ouvi pela primeira vez a história do lobisomem que rondava a região. Diziam que a criatura atacava o gado da fazenda, deixando os animais mortos com ferimentos profundos. Os trabalhadores, como Pedro, um homem magro e de olhar desconfiado, e o Geraldo, pareciam genuinamente assustados, mas eu não levei a sério. Já passava da meia-noite quando nos recolhemos para dormir. Eu dividi o quarto com os trabalhadores, e cada um de nós tinha uma cama simples, mas confortável. Estava quase pegando no sono quando ouvi um som de passos abafados. Abri os olhos e vi que Pedro se levantou e saiu do quarto silenciosamente, seguindo em direção à mata. Fiquei intrigado e desconfiado. Será que ele estava envolvido com algo errado? Decidi não segui-lo naquele momento, mas a curiosidade e a desconfiança não me deixaram dormir por um bom tempo. Na manhã seguinte, fomos recebidos por um café da manhã delicioso, preparado pela esposa do seu Antônio. A comida quente e saborosa me deu ânimo para enfrentar um dia de trabalho duro. Já no celeiro, comecei a ajudar os homens a consertar o telhado. O clima entre nós era de companheirismo, e mesmo com o trabalho pesado conseguíamos rir e conversar. Aproveitei a oportunidade para perguntar ao Geraldo sobre as saídas noturnas de Pedro. Ele me disse que já havia questionado Pedro, e que afirmou que ia visitar uma moça na fazenda vizinha. Aquela resposta não me convenceu totalmente, mas não insisti no assunto. Naquela noite, após um novo jantar farto e agradável, me preparei para seguir Pedro. Esperei que ele saísse e o acompanhei a uma certa distância, me escondendo nas sombras. Pedro caminhou até a estrada e, em vez de seguir em direção à fazenda vizinha, se embrenhou na mata. Hesitei por um momento, mas decidi não ir atrás dele. Estava prestes a voltar para a fazenda quando ouvi um som aterrorizante ecoando pela mata. Era algo que eu nunca tinha escutado antes, e o medo tomou conta de mim. Corri o mais rápido que pude de volta para a segurança da fazenda, com o coração disparado e o suor escorrendo pelo rosto. Assim que cheguei, tranquei a porta atrás de mim e me escondi no quarto. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas aquele som aterrorizante fez meu corpo inteiro tremer de medo. Passei a noite em claro novamente, com 1000 pensamentos passando pela minha cabeça. O que era aquele som? Será que Pedro tinha algo a ver com aquilo? O medo e a curiosidade me consumiam, e eu sabia que não conseguiria ficar em paz até descobrir a verdade. Decidi que no próximo dia iria investigar mais a fundo e confrontar Pedro sobre suas saídas noturnas e aquele som assustador. Na manhã do terceiro dia, decidi confrontar Pedro. Esperei-o na frente da casa, e assim que ele apareceu, questionei-o sobre suas saídas noturnas. Pedro ficou visivelmente irritado e discutiu comigo, dizendo que eu não tinha nada a ver com sua vida. O clima entre nós ficou tenso, e o dia de trabalho foi silencioso e desconfortável. No meio da tarde, Pedro anunciou que iria embora, alegando ser culpa minha e que voltaria apenas quando eu fosse embora. Antes de sair,
Ameaçou dizendo que gente metida tem o que é seu guardado. A tensão aumentou ainda mais entre os homens, e eu não sabia o que pensar. Naquela noite, após encerrar o trabalho, eu estava guardando minhas ferramentas no caminhão, já me preparando para partir na manhã seguinte. Foi quando ouvi um som estranho vindo de trás do celeiro, bem próximo de onde o caminhão estava estacionado. Achei que fosse Pedro querendo se vingar e danificar meu veículo. Silenciosamente, fui até o celeiro e olhei pelos vãos entre as tábuas, tentando descobrir o que estava acontecendo. Foi quando me deparei com a criatura monstruosa, com olhos ameaçadores e cheios de fúria, encarando-me diretamente. O terror tomou conta de mim e corri desesperadamente tentando voltar para casa. A casa estava muito longe e sabia que não conseguiria chegar lá antes que a criatura me alcançasse. Então, decidi me esconder embaixo do caminhão. A criatura passou lentamente por mim, como se estivesse brincando com meu medo e saboreando o terror. Eu podia ouvir sua respiração ofegante e sons aterrorizantes. Aflito, rastejei para trás do caminhão e me escondi sob a lona. A criatura, percebendo meu movimento, deu a volta no veículo e começou a rasgar a lona com suas garras afiadas. O som do tecido se rasgando era ensurdecedor, e eu podia sentir a lona se movendo com cada golpe daquelas garras monstruosas. A lona tremia e eu podia ver a sombra da criatura sobre mim, cada vez mais próxima. Meu coração batia acelerado e o suor escorria pelo rosto, mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Eu precisava fazer algo, e rápido. Sem ter mais opções, reuni toda a minha coragem e, no momento de desespero, pulei do caminhão empurrando a lona por cima da criatura e corri em direção à casa, gritando por minha vida. A criatura soltou um rugido ensurdecedor, como se estivesse furiosa por ter sido enganada. Enquanto corria, senti o chão vibrar com os passos da criatura me perseguindo. Eu podia ouvir seus grunhidos e sua respiração pesada. Aterrorizado, busquei forças para correr cada vez mais rápido, enquanto implorava aos céus para que alguém ouvisse os meus gritos. Os poucos metros até a casa pareciam intermináveis, e a cada instante eu esperava sentir as garras da criatura cravando nas minhas costas. Porém, quando finalmente cheguei à porta e a escancarei, meus companheiros apareceram assustados, questionando o que estava acontecendo. Ofegante e com o coração batendo a mil, expliquei rapidamente a situação e pedi ajuda. Seu Antônio pegou sua espingarda e saiu corajosamente em direção ao caminhão, enquanto os outros trabalhadores se armavam com facões e lanternas. Após alguns minutos de tensão, seu Antônio voltou com uma expressão de espanto e alívio. A criatura havia desaparecido, e a única coisa que restava era a lona do caminhão, completamente rasgada e manchada de sangue. Todos ficaram horrorizados com o que eu havia enfrentado, e naquela noite ninguém dormiu. Na manhã seguinte, agradeci a todos pela ajuda e me despedi, levando comigo a memória traumatizante daquela noite horrenda. Enquanto me afastava da fazenda, eu não conseguia deixar de me questionar. Será que a criatura era Pedro? Ou será que ele também era apenas mais uma vítima daquele monstro? Talvez eu nunca saiba a verdade, mas uma coisa é certa. Eu nunca mais duvidei das histórias sobrenaturais que ouvia durante minhas viagens pelo Brasil.